Michael e Ferreira são os dois alvos do Corinthians, que tenta contratar um atleta pelo menos até segunda-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer todos os detalhes sobre essa informação. Bora contar também sobre a treta entre Palmeiras e Flamengo. Vai ter torcedor rubro-negro no confronto do Allianz marcado para logo mais? Vou falar também sobre Tiquinho Soares e o pacotão de reforços bem perto do Botafogo, as últimas do Santos em relação à janela de transferências, Neymar e Messi fora da lista de indicados entre os 30 melhores do mundo da France Football. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixa eu só me apresentar primeiro. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, aciona também as notificações e deixa like se curtir o vídeo. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem sempre uma boa aposta e uma boa cotação para você. Nesse sábado são 4 jogos do Campeonato Brasileiro: Goiás e Avaí, Corinthians e Palmeiras, Cuiabá e Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense. Queria destacar esse Corinthians e Palmeiras. Jogo na Neoquímica Arena repleto de coisas e ingredientes para fazer desse clássico um baita clássico. E a vitória do Corinthians paga R$ 3,54. O empate pagando R$ 3,18, R$ 2,38 na vitória do Palmeiras. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é super simples. Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro agora mesmo e não esquece de, na hora de fazer seu depósito, usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar com o giro de notícias? Primeira informação, a Conmebol divulgou datas e horários dos confrontos de semifinal da Libertadores da América, como já era de se imaginar. Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam às terças-feiras com transmissão do SBT. O Flamengo e o Vélez se enfrentam às quartas-feiras com transmissão da ESPN. As datas: Palmeiras e Atlético se enfrentam primeiro na Arena da Baixada no dia 30 de agosto, volta em 6 de setembro, os dois jogos às 21h30. Vélez e Flamengo, jogos no dia 31 de agosto e 7 de setembro, primeiro na Argentina, volta no Maracanã, 21h30 também, quartas-feiras, beleza? Bora falar agora sobre uma treta que estava rolando importante entre Palmeiras e Flamengo. Você vai lembrar que o Palmeiras chegou a enfrentar o Flamengo dentro de casa sem permitir que fossem vendidos ingressos para torcedores rubro-negros. O Palmeiras se baseou numa decisão da polícia para impedir que os rubro-negros estivessem no estádio. A consequência, no último confronto de Brasileiro no Rio de Janeiro, o Flamengo abriu mão, o Flamengo impediu torcedores do Flamengo, do Palmeiras, de comprarem ingressos por lá. A lei da reciprocidade: se você não vende ingresso para o meu torcedor na sua casa, eu também não vou permitir que o seu torcedor compre ingresso na minha casa. E existia a dúvida se o Palmeiras iria ou não permitir que torcedores do Flamengo estivessem no jogo marcado para o dia 21 de agosto. Daqui a 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, confronto super importante, que pode definir o título para o Palmeiras ou pode fazer com que o Flamengo encoste de vez. O Palmeiras divulgou nessa sexta-feira o esquema de ingressos e logo de cara no site do Palmeiras, se você acessasse, você veria que não haveria disponibilidade de ingressos para visitante. Foi o suficiente para que a internet explodisse. Pô, o Palmeiras de novo vai impedir que o torcedor do Flamengo vá ao estádio. O Flamengo já havia deixado bem claro que na próxima vez que jogasse em casa contra o Palmeiras também não permitiria ingressos. Enfim, o Palmeiras acabou se redimindo, dizendo que houve um erro ao carregar as informações sobre a venda de ingressos. Como o jogo anterior contra o Corinthians, e não poderia vender ingressos para o Corinthians, então se reproduziu aquilo que está... Enfim, foi essa a justificativa do Palmeiras. Mas depois o Palmeiras afirmou que sim, vai ter venda de ingressos para torcedor do Flamengo. Não vai haver essa necessidade da lei da reciprocidade para impedir que palmeirenses vão ao estádio. Então tá tudo certo. Vai ter rubro-negro no Allianz Parque no dia 21 e no jogo do ano que vem no Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã, vai ter torcedor do Palmeiras. Melhor assim, né? Sempre bem bacana quando a gente tem a possibilidade do torcedor ir ao estádio como visitante. Pena que em São Paulo continua essa grande babaquice de que torcedores de times rivais de São Paulo não tenham permissão de estar no estádio como visitante. Você, o que pensa sobre essa história? Gostaria de saber a sua opinião. Bora fechar o giro de notícias contando sobre o William, que deu algumas entrevistas nas últimas horas justificando a decisão dele de ir embora. Em todas ele se disse muito triste, muito chateado, vai embora com o coração partido, mas não veio ao Brasil para ser ameaçado. Não estou aqui para diminuir a dor dele e da família dele em relação às ameaças e sou frontalmente contrário a ameaças de morte ou qualquer tipo de ameaça. Embora todo mundo que seja público no Brasil conviva com isso, eu já recebi algumas ameaças e só lamento.
O que eu queria destacar é como o William foi mal em vários pontos. Primeiro, nível de atuação, achei baixíssimo. O cara que ganhava 1.300.000 por mês e veio da Premier League, imaginava, pelo menos eu imaginava, que seria ou faria uma baita diferença e ele não fez. Temporada de 1 gol marcado, nos últimos 21 jogos, ele não fez gol e deu uma assistência, é muito pouco por um cara do tamanho do currículo dele. Outro ponto importante, tá bom, você quer ir embora, né? Não quer mais ficar no Brasil, as ameaças foram um grande incômodo. O que custava para o William ficar para os confrontos contra o Palmeiras nesse sábado e na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense? A vida do Corinthians está definida, ou será decidida a partir desses 3 confrontos contra o Flamengo, eliminado, contra o Palmeiras no sábado e contra o Atlético Goianiense, jogo da volta da Copa do Brasil. Atrapalharia ele em alguma coisa? A janela, por exemplo, na Inglaterra fecha em 1º de setembro. Haveria tempo hábil para que ele fechasse com o Fulham ou com qualquer outro clube. Ele mandou muito mal nesse quesito. E aí, só para completar, só queria contar o que eu vi de 2 pessoas diferentes do Corinthians. O William sai pela porta dos fundos do clube. Tudo porque foram alguns os episódios em que o William, de acordo com o Corinthians, deixou de estar à disposição em jogos, alegando problemas físicos. Já havia contado para vocês e vou reproduzir. No confronto de ida contra o Flamengo, derrota por 2-0 em casa, agente importante no Corinthians, assegurando que ele tinha condição de jogar, mas alegou problemas físicos que o impediriam de estar em campo. Então eu só queria registrar todo esse pacote para que você tirasse as suas próprias conclusões a respeito da passagem do William. Foi boa, foi ruim? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Neymar e Messi. Hoje, sexta-feira, a France Football anunciou os 30 finalistas do Prêmio Bola de Ouro, aquele prêmio que elege o melhor jogador da temporada. 3 brasileiros fazem parte dessa lista: Vinícius Júnior, Casemiro, ambos do Real Madrid, e Fabinho do Liverpool, até aí nenhuma novidade. A grande surpresa geral foram as ausências de Neymar e Messi. São 2 jogadores certamente entre os 3 melhores do mundo, se você não for eleger uma temporada, mas for eleger aqueles que são os melhores em campo. Mas eles ficaram de fora de uma relação de 30. E aí alguns pontos importantes. O Messi é o maior vencedor desse prêmio Bola de Ouro. São 7 troféus, incluindo o da última edição. E o Messi não havia ficado de fora de uma final do Bola de Ouro desde 2005. Não é que ele não foi a final nessa edição. Ele não fica nem entre os 30 melhores eleitos ou indicados para esse prêmio Bola de Ouro. É justo? Não é justo? O que você pensa sobre essa história? E quem foi o melhor da última temporada? Para mim, Karim Benzema, centroavante do Real Madrid, é quem merece esse prêmio. Bora falar agora sobre Eduardo Vargas, atacante do Atlético que se tornou alvo de toda a irritação da diretoria, entre conselheiros, membros da comissão técnica e até jogadores. Vargas já foi multado pela expulsão contra o Palmeiras no último lance do jogo, que o impediu de, por exemplo, bater o pênalti, sobrou pro Rubens, que desperdiçou sua cobrança. Ponto final nessa história? Não, ainda não. A irritação se dá e pode acabar determinando ou encurtando a passagem do Vargas. O grande problema é que não se sabe ao certo porque 4 meses atrás o Atlético prorrogou o contrato do Vargas. A discussão sobre a permanência ou não do chileno já existe há algum tempo. E como o contrato dele se encerrava em dezembro de 2022, tinha muita gente contando as horas ou os meses para que esse contrato encerrasse e ele fosse embora. Cara que ganhava 900 mil reais por mês. O Atlético alega que conseguiu reduzir o salário do Vargas de 900 para 800 mil reais mensais. Mas em troca ofereceu mais 2 anos de contrato. O vínculo do Vargas só se encerra em dezembro de 24, quando ele terá 35 anos de idade. O cara que já se arrasta em campo com a camisa do Galo com 32, imagina quando estiver com 35. Atual temporada de apenas 2 gols, 4 assistências e em 29 jogos. Existe a possibilidade dele deixar o clube? Sim. Mas para isso vai haver a necessidade de propostas e o Atlético nem deve criar tantas dificuldades. Juro que eu não consegui entender a renovação do contrato do chileno, que mandou muito mal no último confronto contra o Palmeiras. Antes de mudar de assunto, só contar que o Rodrigo Caetano concedeu uma entrevista coletiva nessa sexta-feira e admitiu que Rafinha, jogador do PSG, e Paulinho, atacante do Bayer Leverkusen, foram nomes pretendidos pelo Atlético. Mas ele deixou nas entrelinhas que a eliminação na Libertadores tira o poder de investimento do Galo. O Atlético vai sofrer demais com as contas daqui até dezembro e somente se houvesse uma operação muito simples e barata, algum desses atletas poderia ser contratado até a próxima segunda-feira. Quero falar agora sobre o Santos.
O Peixe anunciou nessa sexta-feira pela manhã a chegada de Carabarral. Eu já havia informado para vocês no programa do Nicola de quinta-feira que o meia argentino do Argentino Júnior já estava contratado, $1.600.000, ou cerca de R$8 milhões, pagamento em 6 parcelas, a primeira delas à vista de R$1 milhão. Quarto reforço do Peixe nessa janela de transferências, o Santos já havia contratado o meia Luan do Corinthians, o lateral direito Natan, que veio do Boa Vista, além de Soteldo, a grande contratação nessa janela para o Peixe. Soteldo chega por empréstimo de $400 mil, se o Santos quiser comprá-lo em definitivo, mais $4 milhões. Pode chegar mais alguém? Fiz essa pergunta antes de gravar o vídeo para uma pessoa importante do Santos e a pessoa assegurou que não há planos para novos reforços, não há capacidade financeira e nem tempo hábil. O Santos tem só até segunda-feira para fechar a sua lista de reforços. Bora falar agora sobre o Botafogo e um pacotão. Esse sim, Botafogo fechando um pacote. Danilo Barbosa foi apresentado, oficializado, já é jogador do Botafogo. O clube também tenta antecipar a chegada do Lucas Perry, que pertence ao São Paulo até janeiro do ano que vem, está emprestado ao Náutico. O Botafogo havia feito nos últimos dias uma proposta pelo John do Santos, não conseguiu acordo e agora tenta fechar com o Perry para tê-lo já. Botafogo também tem negociações avançadas com o Júnior Santos, atacante, que vem do Sanfrecce Hiroshima, empréstimo até dezembro com opção de compra, e aí talvez o principal nome desse pacote, Tiquinho Soares. Depois de uma longa e tenebrosa novela cheia de idas e vindas, nessa sexta-feira o Olympiacos concordou em liberar o atleta. Compra em definitivo. Tiquinho, por volta das 5 horas da tarde, no horário do Brasil, lá da Grécia, foi chamado pelo Olympiacos para assinar a rescisão do contrato. Ele embarca nesse sábado pela manhã rumo ao Brasil para passar por exames médicos e assinar por 2 anos e meio. Já havia contado para vocês nos últimos dias que entre Tiquinho e Botafogo estava tudo certo, faltava o principal, o acordo entre os clubes. Enfim, esse acordo chegou e o Botafogo vai para a reta final da temporada com bons acréscimos em seu elenco. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians pela manhã. No vídeo dessa sexta, eu havia afirmado que o Timão estava atrás de 2 atacantes pontas brasileiros. A ideia era fechar com pelo menos um deles. Já deu para descartar um monte de nome com essas informações, por exemplo, o Romero, por exemplo, o Rafinha, o Romero paraguaio, o Rafinha meio atacante. Então, vários nomes foram descartados. Também pela manhã, depois do meu vídeo, o site Meu Timão contou que um dos alvos era o Michael. Notícia já confirmada, embora a negociação das mais complexas, o Al Hilal da Arábia Saudita recusou recentemente $6 milhões por 50% dos direitos econômicos, oferta que havia sido feita pelo Botafogo. A ideia prioritária do Corinthians era fechar com o Michael por empréstimo com obrigação de compra. Muito difícil que o Al Hilal aceite o empréstimo, a opção de compra também vai ficar bastante cara. Faltava o segundo nome pouco antes de gravar esse vídeo, até por isso atrasei um pouco na gravação desse vídeo, mas acho justificável, até porque consegui a informação sobre esse segundo atacante com quem o Corinthians tenta conversar ou contratar. Na manhã dessa sexta-feira, o Corinthians intensificou as buscas por Ferreira. A primeira ideia do Corinthians, como aconteceu com o Michael, era de empréstimo até o fim da temporada. O Ferreira joga no Grêmio, o Grêmio com a classificação praticamente garantida na Série B do Campeonato Brasileiro. É improvável que o Grêmio aceite emprestá-lo. O tricolor tem pedido 12 milhões de euros para negociar o atleta. Já existiram até algumas sondagens de clubes do Brasil e do exterior. Recentemente o Flamengo era um dos interessados. O que eu consegui apurar, além dessa informação do interesse no Ferreira, é que o Corinthians poderia chegar no máximo a uma proposta de 7 milhões de euros ou 36 milhões de reais para pagamento parcelado em diversas vezes. Essa oferta vai ser feita ao Grêmio, que vai tomar sua decisão de topar ou não. Não existe muito otimismo em relação às cifras ou em relação ao acordo. Tanto no Corinthians quanto pessoas envolvidas nas tratativas veem como pequena chance de o Grêmio acabar aceitando o negócio. Ouvi de uma pessoa do Corinthians a seguinte frase, abre aspas: acho que não vem ninguém para o Corinthians pelo tempo curto de inscrição, mas ainda estamos tentando, fecha aspas. Prometo ficar de olho nessa história e em outras do mercado para deixar você sempre super bem informado, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se vê. Abraço, tchau!